ela. Chega uma hora que a intimidade com o Espírito Santo é maior do que ela. A voz do Espírito dizendo: adora, é maior do que ela. Ela correu, a Bíblia diz, e se prostrou aos pés de Jesus. Aleluia, abriu o vaso de alabastro, quebrou aquele vaso e começou a ungir os pés e a cabeça de Jesus. Por detrás da mesa, ela começa a derramar aquele unguento. Por detrás da mesa, sem que Simão perceba, sem que fariseus e escribas percebam, ela está ali se sentindo talvez acusada e se escondendo, mas mesmo assim ela se aproximou e começou a derramar a adoração que ela preparou em casa. Você já derramou a adoração que você preparou em casa aos pés de Jesus nessa noite? Se você ainda não derramou, ainda dá tempo. Se você ainda não correu aos pés de Jesus, ainda dá tempo. O que você não pode fazer, meu amado, é voltar para casa levando esse unguento com você. O que você não pode fazer é voltar para casa levando esse clamor, levando, meu amado, essa adoração de volta. Essa adoração você preparou para deixar aqui diante do altar, diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então adore nessa noite. Ele está neste lugar. Eu sinto, já tem pessoas neste lugar adorando, já tem igreja neste lugar derramando o vaso de alabastro diante do altar. Ei, que ele baixou, que ele baixuriando arabanaias. Derramou aquilo que ela preparou. Porque não venha dizer que culto não precisa ser preparado, precisa. A palavra diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. O culto precisa ser preparado, a liturgia precisa ser preparada. Isso tudo é muito bom, é necessário, e revela a sua preocupação em adorá-lo da melhor forma. Mas eu quero dizer para você que a sua adoração, ela não pode, meu amado, se limitar sobre aquilo que você preparou em casa. A nossa adoração não pode ser que o grupo de louvor preparou no ensaio. A nossa adoração não pode se limitar sobre a mensagem, o esboço que eu orei e preparei. A minha adoração não pode se limitar sobre aquilo que eu saí de casa, entrei no carro e pensei: vou chegar lá, vou sentar, vou levantar, vou adorar, vou levantar a mão. Isso ainda é pouco para quem, meu amado, veio realmente para adorar. Mas o que fazer, pastor, depois que o unguento acaba? O que fazer depois que aquilo que louvamos no ensaio acabou? O que fazer depois da palavra que ministrei e estou ministrando dentro do esboço termina? Eu preciso entregar aquilo que está sendo gerado no Espírito. Eu preciso adorar através daquilo que está sendo gerado no ambiente profético, debaixo dessa atmosfera profética. Porque língua estranha nós não preparamos em casa, porque profecia você não prepara no ensaio. Isso, meu amado, é adoração profética, espontânea, manifesta e gerada pelo Espírito. É por isso que depois, meu amado, que aquele culto termina e você, meu amado, chora, fala em línguas estranhas, sente o renovo de Deus. Você diz: que culto foi esse? Foi o melhor. Não foi, meu amado, apenas por causa do louvor do pregador, foi por sua culpa mesmo. Entrou aqui e disse: hoje eu vou oferecer muito mais do que eu preparei. Eu quero abrir o meu coração, me derramar no altar. E aí, meu amado, os céus se abrem e Deus derrama a sua glória sobre a sua vida. Oh, aleluia! Derramou unguento. Mas o texto diz: e pondo-se detrás junto aos pés de Jesus, derramou unguento precioso, ungiu. Mas agora o perfume acaba, e a Bíblia vai dizer que ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Lágrima ela não ensaiou em casa.
Lágrima ela não preparou e colocou dentro do alabastro. Lágrimas foram geradas diante da adoração que ela já tinha preparado. Porque quando você prepara o seu melhor e derrama no altar, agora Deus prepara você para oferecer o melhor que nem você sabe que tem para oferecer. Começa a chorar, começa a lavar aos pés de Jesus com as suas lágrimas, adorando, ela está adorando de uma forma espontânea agora. E é isso, meu amado, o melhor culto é esse. O melhor culto é aquele, meu amado, que você dá aquele glória que você talvez pensa, não vou dar, ou não sou capaz. O melhor culto é aquele que de repente você enxuga as lágrimas para o seu irmão não perceber, mas chorou sobre o culto todo, diante do louvor ministrado, da palavra, da oração, porque, meu amado, é espontâneo, é o Espírito gerando em você. E nessa noite deixe o Espírito Santo mover em você, deixe o Espírito Santo te tocar, e se derrame diante do altar. Ela está derramando escondida atrás da mesa, mas de repente Simão percebe, porque de repente nós nos preocupamos tanto com quem está do meu lado, à minha direita, atrás de mim ou à minha frente, porque você sabe quem você era, de onde você veio, e você se preocupa em adorar. Mas de repente, meu amado, você já está diante do altar em lágrimas, adorando. E a Bíblia diz que Simão, ele pensou na sua mente, no seu coração, se esse fosse profeta, ele conheceria qual é e quem é a mulher que ele tocou, pois ela é uma pecadora. Aquele que convidou Jesus, mas não adorou, aquele que convidou Jesus, mas não foi capaz de lavar os pés de Jesus, aquele que convidou Jesus, mas não foi capaz de servir Jesus, quando vê aquela mulher pecadora adorando, critica, acusa, julga, ele está criticando, e Jesus vai olhar para ele e dizer: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Meu Deus do céu, se eu fosse Simão, eu já saía correndo, eu tinha desmaiado, porque Jesus leu aquilo que Simão pensou. Porque, meu amado, o que Jesus vai querer dizer para Simão agora é: Simão, todas as vezes que você quiser falar de algo que alguém está fazendo, se prepare para ouvir sobre aquilo que você deveria fazer, mas você não está fazendo. Aí Jesus vai olhar para Simão no versículo 44 e disse, voltando-se a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Não, Simão, não veja como você está olhando desde a hora que ela chegou. Não, Simão, não olha para ela, não veja como você está olhando desde a hora que ela entrou por aquela porta. Não veja para ela como uma pecadora, não veja ela como alguém que não tem nenhum futuro, não veja ela como alguém que errou tanto na sua vida como você está olhando e não é digna de estar diante de mim. Simão, vê essa mulher. Jesus está querendo mover no íntimo de Simão, para que Simão tivesse a mesma visão espiritual que Jesus estava tendo. Mas Simão não adora, e quem não adora, quem não prepara a sua adoração, não consegue ter visão espiritual aberta. Jesus está dizendo: vê. O que Jesus está dizendo é: veja como eu estou vendo ela. Veja, Simão, porque você está acusando e você nem percebeu o que ela trouxe de casa para me adorar. Porque aquilo que ela trouxe de casa revela quem ela é diante do meu altar. Ela trouxe de casa um vaso de alabastro feito de uma resina translúcida, transparente, com perfume. Quando ela colocou essa ampola diante do seu pescoço e veio a oferta dela, a adoração dela, é num vaso transparente, mostrando o que tem dentro. Ela poderia ter pego um vaso escuro, um vaso marrom, um vaso preto, azul. Não, ela pegou um vaso de resina transparente, porque essa mulher entrou por essa porta querendo dizer para mim, através da oferta, através da adoração dela: Senhor, eu não quero esconder mais quem eu sou. Senhor, eu não quero esconder as falhas que eu cometi. Eu quero me apresentar diante do Senhor com coração sincero, íntegro, puro, arrependido. Senhor, essa sou eu.
Eu quero ser como esse vaso, eu quero ser como esse unguento, eu quero ser como essa oferta. Vê Simão, mas Simão não consegue enxergar. Simão não consegue ver o que Jesus quer revelar a ele. Simão não consegue enxergar o que Jesus quer mostrar para ele. E Jesus vai olhar para Simão e vai dizer: Simão, eu entrei na sua casa, você me convidou, Simão, e eu cheguei aqui na sua casa, mas até agora você não lavou os meus pés. Até agora você não lavou os meus pés. Essa mulher que você julga pecadora, desde a hora que chegou, ela está ungindo os meus pés com as suas lágrimas, e está enxugando com os seus cabelos, aleluia. Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, e está enxugando com os seus cabelos. Entenda, na tradição judaica, receber um hóspede em casa e lavar os pés é dizer para o hóspede que chegou: e você entrou nessa casa, e eu estou lavando os seus pés, através da cultura, dizendo: não vá embora tão cedo, permaneça o tempo que você quiser, porque essa casa é sua também. Mas Simão não lava. É Jesus dizendo: Simão, você me convidou para uma noite apenas, e não espera que eu volte. Mas essa mulher entrou, lavou os meus pés, e está dizendo: Jesus, a casa nem é minha, mas eu estou te convidando, vamos para minha casa, fica comigo durante muito tempo, permaneça comigo durante muito tempo. A adoração profética dela revela o desejo do coração dela: permaneça comigo, eu preciso da sua presença. Mas você não fez isso, Simão. Simão, eu entrei na sua casa e você não beijou os meus pés. Na cultura judaica também, beijar os pés se beijava de um conquistador quando conquistava uma cidade. Os cidadãos daquela cidade beijavam os pés do conquistador para dizer: você nos livrou do inimigo, você nos libertou, nos salvou, e nós te reconhecemos como nosso conquistador. É ela dizendo: você entrou por essa casa, e eu ainda sendo pecador e falha, o Senhor me conquistou. Você é meu conquistador, permaneça comigo muito tempo. Aleluia. Jesus disse: Simão, você não me ungiu, mas desde a hora que ela chegou, ela não para de me ungir. Ungir alguém é eleger, é escolher para governar sobre nós como ministro, como autoridade, como mestre, como pastor. Porque, meu amado, escolher alguém através da unção ungindo, meu amado, escolha é diferente de um chefe numa empresa, onde você chega amanhã para trabalhar, e alguém diz: a partir de hoje é esse o seu chefe. Se você aceitar, ele vai ser. Se você não aceitar, ele vai continuar sendo, porque é uma imposição. Mas mestre, profeta, pastor, ninguém impõe. Nós elegemos, nós escolhemos. Você saiu da sua casa, talvez de um bairro tão distante, passou por tantas igrejas, e alguém pergunta para você: qual é a diferença de tanta igreja pela qual você passa para aquela que você vai? A igreja nenhuma, mas a diferença está sobre aquele sacerdote que eu elegi para governar sobre a minha vida, está sobre aquele pastor, aquele mestre que eu ungi e disse: é você quem vai me pastorear, sou eu quem escolhe, é a ovelha que elege. E Jesus está dizendo: Simão, você me convidou, mas até agora você não me escolheu para ser o mestre da sua vida, para te direcionar, para te guiar, para te orientar, para te pastorear. Você na verdade não deseja a minha presença, Simão. Mas essa mulher, desde a hora que chegou, ela está me ungindo, dizendo: seja o mestre da minha vida, governa a minha vida. Eu estou tão cansada de tentar me governar sozinha. Eu estou tão cansada de tomar tantas escolhas e tudo dar errado. Eu preciso que o Senhor seja o meu mestre. Eu preciso que o Senhor seja o meu orientador. Eu preciso que o Senhor seja o meu pastor. Eu preciso que o Senhor seja aquele que vai me guiar por
águas tranquilas. Eu preciso que o Senhor guarde a minha entrada e a minha saída. Ela elegeu Jesus como mestre. Jesus vai olhar para ela, depois de falar para Simão aquilo que ele deveria fazer e não fez. Depois que ele olha para aquele religioso, que só critica, julga, mas não é capaz de adorar de nenhuma maneira. Jesus olha para ela e diz: mulher, os teus muitos pecados estão perdoados. Mulher, eu sei o que você cometeu. E o problema de um religioso como Simão é esse: se Jesus soubesse quem ela é, ele não aceitaria. Mas o escândalo da graça é esse: Jesus sabe quem eu era, e mesmo assim Ele me aceita. Ele sabe quem você era, mas mesmo assim Ele te perdoa, e Ele diz: vinde a mim, aleluias. Ele aceita aquela mulher, perdoa os pecados. E Simão vai criticar: quem é esse para perdoar pecados? Gente, Simão está na mesa, criticando, e eu vou encerrar aqui. Ela está aqui embaixo da mesa, ungindo, beijando, elegendo. E Simão é uma pecadora, quem é ele para perdoar? Aonde ela está, pastor? Simão está criticando, ela continua adorando. Simão está acusando e ela continua adorando, porque uma adoração profética no nível dessa mulher, ela não é interrompida por qualquer ataque. Uma adoração profética no nível dessa mulher, ela não é interrompida diante de qualquer calúnia, diante de qualquer acusação. Uma adoração profética como a dessa mulher, ela não é paralisada diante de uma pandemia, diante de uma crise financeira. Uma adoração profética como essa mulher, ela não é paralisada quando o dia mal chega. Ela continua adorando, ela continua ungindo, ela continua beijando, ela continua lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Saia deste culto capaz de continuar adorando nos piores dias da sua vida. Saia deste culto capaz de continuar adorando quando tudo der errado. Saia deste culto capaz de continuar adorando quando a resposta não vier. Eu enterrei o meu pai, ele faleceu pelo Covid, no dia 10 de junho, no mês passado. E no dia 12 era culto de Santa Ceia na minha igreja. E alguns obreiros me ligaram e disseram: pastor, não precisa ir. Pastor, você não precisa estar. E eu disse amém. Mas quando foi deu na hora do culto, eu me arrumei, me levantei e disse: Jesus, um dia aos meus 15 anos de idade, pastor Reginaldo, eu não fui capaz de adorar quando meu pai biológico faleceu. E o Senhor me deu a oportunidade de ter esse pai, que era o pastor Riélio, meu padrasto. Por 22 anos o Senhor me deu ele como um pai. E agora o Senhor o recolheu. Quando meu pai biológico, aos meus 15 anos, faleceu, eu me prostrei ajoelhado no banheiro do velório municipal da cidade. Aos meus 15 anos eu chorei, não aos pés de Jesus, mas diante da minha crítica, diante da minha acusação, diante das minhas murmurações. Eu disse: Senhor, eu te odeio. O Senhor tirou a vida do meu pai, o Senhor roubou de mim a chance de me casar e o meu pai estar comigo. O Senhor roubou de mim a chance de eu ter uma filha e o meu pai estar lá para ter uma neta. Eu odeio, Senhor, eu nunca quero te adorar. Eu me lembro até hoje, 4 ou 5 anos se passaram e Deus começou a abençoar a minha casa, a minha família, os meus irmãos, o Marco, o pastor Marco Rosa. 2 anos depois que o meu pai biológico faleceu, ele foi para o Canadá pela primeira vez. O meu irmão Marcel, de repente estava pregando, estava sendo muito usado por Deus. Eu entrava na igreja, eu era como um Simão, que eu não sentia a presença de Jesus, eu não conseguia adorar, eu não conseguia sentir a glória de Deus se manifestando. Um dia eu falei: Deus, por que eu não sinto a sua presença? E Deus falou para mim: porque há 4 anos atrás você disse para mim que não queria sentir a minha presença. Eu estou respeitando isso. E eu chorei e disse: Senhor, me perdoa porque
4 anos depois, o Senhor me deu a chance de eu ter outro pai, que é o pastor Riele. O Senhor me deu a chance de eu poder construir uma família. Esse pai talvez chegar a estar lá comigo. Me casei, o meu pai, pastor Riele, estava comigo. Tive a minha filha, e o que eu dizia: Senhor, o Senhor roubou essa chance. O meu pai, pastor Riele, estava no nascimento dela. Aleluias. O dia em que ele faleceu, eu orei, chorei, me ajoelhei, mas diferente da primeira vez, eu disse: Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor me deu como pai, esse pai que eu não esperava. Obrigado pelo tempo, por 22 anos da minha vida, que o Senhor colocou este homem que me amou como um filho, que o Senhor colocou este homem que nos criou, que nos ensinou, que nos formou como homens, como pastores. Obrigado, Senhor. Eu chorei, eu me derramei no altar, mas diferente da primeira vez, não murmurando, não dizendo não aceito, mas eu chorei dizendo: Senhor, obrigado. E quando chegou 2 dias depois do culto da ceia, Deus falou para mim: Misael, e agora você não vai me adorar de novo? Eu falei: Senhor, agora eu vou fazer diferente. Liguei para o vice-pastor e disse: hoje eu prego, vou estar na ceia, vou adorar com a igreja, porque hoje eu sei quem Ele é na minha vida, hoje eu sei quem Ele é na minha casa. Eu não sou mais um Simão buscando a presença por aquilo que eu quero. Hoje eu sou como aquela mulher pecadora, o beijando, derramando as minhas lágrimas e dizendo: Senhor, fica comigo por muito tempo, eu preciso da tua presença. A glória de Deus encheu aquele culto, a glória de Deus encheu aquela igreja. Pessoas aceitaram a Jesus, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e alguns chegaram em mim depois do culto e disseram: pastor, que orgulho que eu tenho do Senhor, eu não seria capaz. E eu disse: um dia eu também não fui, mas agora eu me tornei capaz. Diante das crises que você está vivendo, o inimigo vai tentar te impedir de adorar, mas a maturidade espiritual vai gerar maturidade a um nível tão grande, que a sua adoração profética não será interrompida diante de uma morte. A sua adoração profética não será interrompida diante de um problema conjugal. A sua adoração profética não será interrompida diante de uma crise financeira. Ela vai continuar, e essa adoração vai alcançar a sua vida nos próximos meses. No mês de novembro, essa adoração vai alcançar a sua casa. Aleluia, continua adorando. Continuou. E agora eu encerro. Jesus não olha para eles para questionar a crítica, o julgamento que eles estão fazendo. Eles estão dizendo: quem é ele para perdoar pecados? Mas Jesus já entendeu que Simão não entende nada da graça. E Jesus não vai perder tempo se justificando com quem não entende da graça. Ele vai gastar o tempo com aquele que está entendendo tudo da graça. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus olha para ela, e Jesus está liberando ela no mundo espiritual, no ambiente profético. Até hoje você estava parada, até hoje você estava amarrada, até hoje você estava presa em algumas áreas da sua vida, por causa do seu passado, por causa do seu pecado, por causa daquilo que a sociedade te julgava. Mas quando Jesus olha para ela depois da adoração profética dela, Jesus diz: vai, vai. É Jesus dizendo: hoje você está liberta, vai, vai voar, vai viver o novo que eu tenho para a tua vida, vai viver a nova história, vai viver os sonhos que eu tenho projetados para você, vai viver o ministério profético sobre o qual eu te levantarei, vai viver aquele casamento ao qual tanto você sonhou, vai viver a nova história que muitos disseram que você não iria viver. Vai, vai, vai. Aleluia. Você pode se colocar em pé nesse momento, aleluia, debaixo dessa palavra, porque você não vai sair deste culto aprisionado. Você não vai voltar para a tua casa mais uma vez dizendo: a minha história continua da mesma maneira, porque hoje o mundo espiritual está te liberando. Vai, 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 não para, vai, não desista, vai, não volta atrás, vai,
você vai avançar, você vai avançar. Eu profetizo sobre a tua vida neste ano, sobre os próximos meses, sobre o mês de novembro. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai viver uma nova história sentimental, você vai viver uma nova história espiritual, você vai viver uma grande prosperidade. A luta pode surgir, mas você vai, como Davi diante daquele gigante, não voltando atrás, mas vai com fé, com autoridade, vencendo, vencendo, em nome de Jesus. Vamos ungir nesse momento, pastora. Luiz, você tem o seu óleo de unção. Eu gostei muito desse óleo de unção. Eu gostei muito desse óleo porque ele lembra muito aquele vaso de alabastro que ela carregou. Ele lembra muito, pastor Reginaldo, daquele vaso de alabastro feito de resina, translúcida, transparente. Era como esse, dá para a gente ver o que tem dentro. E você vai se ungir nesse momento. Eu quero dizer para você, esse óleo, talvez daqui uma semana, um mês, ele vai acabar. Porque ele acaba, ele foi preparado, é normal. Mas esse óleo, meu amado, ele está preparando a sua vida para um mover profético sobrenatural. E depois que esse óleo acabar, você vai fazer como essa mulher. O óleo acabou, mas a adoração não acabou. Agora é a adoração que está sendo movida pelo Espírito. Ela vai apenas começar e vai jorrar como uma fonte inesgotável. Aleluia. Quando esse óleo acabar, entenda, e a adoração ainda vai ter muito mais do que você imaginava. Pega esse óleo, se unja nesse momento, unja sua cabeça, unja suas mãos. Ei, que ele é basturiano. Senhor, nós ungimos a tua igreja. Eu me unjo nesta noite, ó Pai. Eu consagro a minha vida diante do teu altar, e como aquela mulher pecadora, Senhor, eu consagro a minha vida diante dessa mesa, diante desta comunhão. Ei, que Senhor, venha nos dando maturidade, venha nos dando, Senhor, a capacidade de avançar nos piores momentos, Senhor, de avançar nas piores crises. Não nos faça desistir, não nos permita voltar atrás. Eu profetizo sobre esta mulher, eu profetizo sobre este homem, Senhor, que como este óleo derramado, o teu Espírito Santo está gerando uma adoração profunda, uma adoração profética, que a tua igreja vai derramar diante do teu altar, vai derramar diante do teu altar. Ei, que e essa adoração vai nos liberar para viver aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não chegou ao coração do homem, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa adoração vai nos levar a lugares que não imaginávamos. Essa adoração vai nos levar a um tempo de libertação tão profunda, que iremos avançar em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti.
Aleluias. Nesse momento vamos fazer a oração da adoração profética. Aleluias. Vamos orar neste momento e declare com autoridade, declare com fé nessa noite, porque depois dessa noite, depois dessa adoração, desse clamor, aleluias, a sua vida será desatada, será livre, para você viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Senhor, cremos que está presente em meio aos louvores do seu povo, e que enquanto te adoramos, correntes do medo, da depressão e da ansiedade estão sendo quebradas. Cremos, ó Deus, que o jugo da religiosidade está sendo quebrado. Nada pode resistir ao seu povo que te adora em espírito e em verdade. Em adoração, nos posicionamos em sua presença, declaramos a sua bondade e a sua fidelidade sobre as nossas vidas. Que a bandeira da vitória seja estiada enquanto cantamos e louvamos a beleza da sua santidade. Que o leão da tribo de Judá possa rugir enquanto adoramos o seu santo e poderoso nome. Cremos que o Senhor é aquele que restaura a nossa sorte, e que com alegria iremos adorar, pois grandes coisas o Senhor fará por nós. Por isso, declaramos com voz profética a nossa cura, a nossa restauração completa, seja de ordem espiritual, física, emocional ou material. Que em meio à nossa adoração, a sua presença possa se manifestar e a sua glória possa irradiar sobre as nossas vidas. Oramos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui estão cheios da presença de Deus? Transbordando a presença de Deus. Glória a Deus, que possamos derramar diante dele tudo aquilo que nós temos. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Não a paz quando está tudo bem, não. A paz que excede todo entendimento. A paz que não se explica. A paz que não se encontra em teoria, em livros, em vida boa. A paz que nós só encontramos nele, na presença dele, quando nós derramamos tudo que nós temos a ele. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Vá em paz em nome de Jesus. Você que nos assistiu, muito obrigada. Que o Senhor te abençoe aí onde você está, e que essa palavra, essa atmosfera, essa unção que fomos ministrados aqui também tenha alcançado a sua vida. Vão em paz em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar em mais um culto com a gente. Se é a primeira vez que você assiste, entre em contato conosco. Nós queremos conhecer um pouquinho de você, queremos que você nos conheça também. Você pode contribuir nessa casa de maneira online e as informações vão aparecer aí na sua tela. Compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. Deus abençoe e até o próximo culto.